Olá, este é o nosso Rezando a Palavra nesta segunda-feira, última segunda-feira do ano, última semana do ano. Eita, estamos aqui pela graça de Deus e você seja muito bem-vindo. Vamos lá, hoje, dia 28, nós celebramos o Dia dos Santos Inocentes. Todos os calendários litúrgicos orientais incluem esta festa. No ano litúrgico que se desenvolve segundo a narração cronológica dos fatos evangélicos, o relato do morticínio dos inocentes encontrou sua posição lógica ao lado do mistério do Natal. A festa e o culto dos santos inocentes que confessaram a Cristo com a palavra, não com a palavra, mas com a morte, lembram-nos que o martírio, antes de ser uma homenagem do homem a seu Deus, é uma graça, um dom gratuito do Senhor. Louvar a Deus pelo sangue de crianças inocentes deixa de parecer um absurdo para quem sabe contemplar na fé o Cordeiro Jesus Cristo, vencedor de todo mal. Além disso, o Missal Cotidiano nos acrescenta outros detalhes importantes deste dia de hoje. Os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus sublinham um de seus temas principais: apresentar Cristo como novo Moisés, que tem o direito de discutir a lei e dispensar dela os seus discípulos. Por isso, Mateus escolhe as tradições da infância de Jesus que estabelece um paralelo entre ele e Moisés. O nascimento de ambos coincide com um morticínio de meninos hebreus. Está lá no livro de Êxodo e agora Mateus cita isso. E curiosamente, ambos vão ao Egito, lá no livro do Êxodo quanto no Evangelho de Mateus. Ambos realizam a palavra: do Egito chamei meu filho. A narração de Mateus não põe a tônica no morticínio em si, porém antes na vocação do novo Moisés, já delineada pelos acontecimentos de sua infância. Compreendendo isso, querido irmão, convido você então a abrir a tua Bíblia, anote aí, Evangelho de hoje, Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Ora, é um dos relatos fortes logo no início do Evangelho de Mateus, e assim podemos rezar 3 pontos. O primeiro, aquilo que já falei em nossa introdução. O evangelista que quer reafirmar, deixar muito claro que Jesus é o novo Moisés. É ele o verdadeiro libertador. Se antes ele tirou o povo, Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, o menino que agora nasce, ele liberta e salva toda a humanidade de todas as escravidões. Porém, o evangelista apresenta aqui as consequências que este novo reinado provoca no coração daqueles que abraçam a fé, como também daqueles que são perversos. E assim nós vamos então mergulhar nesses 2 outros pontos que considero fundamental. O primeiro deles é a gente encontra aqui na figura de José, que confia plenamente na palavra do Senhor. Sabe que o seu Deus o protege, o cuida dele, cuida de sua família. E José que se faz obediente, fazendo de tudo para que a vida seja preservada. E falo desse ponto que nos é tão fundamental, querido irmão, neste início de semana e neste tempo que a gente vive, pois uma das coisas mais comuns, infelizmente,
no meio de muitos cristãos, de muitos católicos, é a imprudência, é o completo desprezo no cuidar de si e no cuidar do outro. Digo isso porque diante da pandemia, quantas pessoas que não fazem os cuidados devidos, acham que na verdade é desnecessário o uso de máscara, o distanciamento, ainda acreditam que tudo isso é uma fantasia e usam como argumento, um argumento aparentemente mesmo, assim, num primeiro momento, bonito, dizendo, porque eu confio em Deus, que Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, Ele tudo pode, mas, por outro lado, a prudência e a observância do conhecimento humano também não são indispensáveis. José nos dá um ensinamento de plena confiança em Deus, mas também nos dá um ensinamento de que o cuidar, a prudência de fazer a nossa parte é fundamental para que Deus haja. Porque, inclusive, quando nessa aparente experiência de fé você afirma que você não irá se proteger porque você confia em Deus, na verdade você está caindo num grande equívoco. E aqui nós vamos para aquele trecho bíblico quando Jesus recorda da Sagrada Escritura: não deverás tentar o Senhor teu Deus, pois os homens e mulheres de fé confiam em Deus e não tentam a Deus. Quem faz essa atitude, quem tenta a Deus, é movido pelo espírito do maligno, não o espírito do Senhor. Assim, José nos dá este grande ensinamento de escuta, de obediência e de cuidado. Por outro lado, os mártires, os santos inocentes, nos fazem lembrar ainda de tantas crianças exploradas, maltratadas, esquecidas, mortas, mundo afora e de maneira particular em nosso país. Quantas crianças sem abrigo, quantas crianças que sofrem o trabalho infantil neste país e que tantos dão as costas para isso, quando temos uma bonita legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e que a maioria, por desconhecimento, se deixa levar por interpretações equívocas e superficiais da própria lei, quando nós continuamos a deixar que crianças sejam violentadas sexualmente, seja dentro do seu lar ou exploradas para o mercado do sexo e de tantas coisas absurdas, da prostituição que temos e que nós sabemos que existe. Assim, continuamos a derramar o sangue de tantos inocentes. Ao olhar hoje para estes meninos e meninas que foram mortos pela perversidade de Herodes, devemos lembrar que o sangue dos inocentes, de maneira particular de tantas crianças, não ficarão esquecidos. Primeiro porque Deus nunca deixa de ouvir o clamor daqueles que sofrem, sobretudo dos pequenos. E nós que afirmamos seguir ao próprio Jesus, que sejamos fiéis a este Evangelho e a sua voz, para que na obediência a gente siga, que a gente levante e vá para o caminho onde Ele enviou e que assim a gente lute para que outros não percam a sua vida de maneira tão trágica e tão cedo como tantas crianças. Que o Evangelho de hoje nos faça fiéis à nossa fé na luta constante para servir e obedecer. Uma ótima segunda-feira para você, paz e bem e até amanhã.